Muito bem. Então, vamos iniciar nosso trabalho. Eu vou fazer a leitura aqui de um pequeno livro, chama Momentos de Reflexão, geralmente frases curtas, que a gente datou os dias, e a mensagem traz o título Erro. É uma frase de Emmanuel no livro Encontro Marcado, um livro que Chico Xavier psicografou. Diz assim: quando o erro apareça em nossa área de ação, recordemos o motorista que se atira a conserto e não a queixume, ante o carro enguiçado, e estabeleçamos primeiramente a pausa de revisão. Então, André Luiz, não, Emmanuel comenta o erro como um carro que dá um problema e não adianta a gente ficar lamentando o carro enguiçado, né? Precisa ter paciência, levar o carro para a oficina e fazer a pausa da revisão, né? E esse é o tema de hoje, nossos erros, e a gente vai, por uma coincidência, o livro segundo, que é o Palavra de Luz, aqui, Mensagens de Emmanuel, também traz uma, um tema muito parecido. Eu abri aqui no dia 19 de janeiro e diz o seguinte: nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante de julgar os outros, vamos entregar a Deus, porque só Ele saberá o melhor caminho de regeneração para os filhos que erraram. Então, esse tema do erro, do pecado, é um tema pesado, tema da religião. A religião é geralmente feita de culpa, cobranças e sistema de, vamos dizer assim, de condicionar a salvação a você ter que frequentar um templo. Se você não frequenta, você não vai estar salvo, e cobranças. Quando coincide com o indivíduo que já é dado a autocobranças, parece que essa religião pode até fazer mais mal do que bem, vira uma espécie de neurose religiosa, um querer, uma perfeição que é quase inatingível. E o indivíduo desanima, né? O indivíduo cansa e, sob o fardo das autocobranças, às vezes desiste mesmo. Então, vou compartilhar aqui nossas anotações. Nossas anotações eu tenho feito aqui no Word. Pronto. Agora você pode anotar enquanto fala, que bom. Vamos subir. Estou acostumando com isso aqui aos poucos, a gente vai aqui. Cadê a rolagem?
Na semana passada eu estava conseguindo fazer a rolagem. E hoje já não consigo. Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou para o documento original e vocês me digam se está passando. Está mexendo, de pessoal? Fala aí, alguém está mexendo? Tá sim. Ok. Sim. Então, Tá, aqui foi a sim. minha. Ok, obrigado. Semana passada a gente fez aqui umas anotações, né? Que toda vez que a gente se esforça junto com a oração, significa que seremos nós mais Deus. O esforço mais a oração, nós mais Deus. Falei do shot espiritual, e muitas vezes é a medida mais acertada perante críticas, perante desentendimentos, e é você usar o silêncio, manter a atitude de humildade, oração e manter o trabalho ativo, principalmente. Bom, amartia, né? Então, você tem uma tia querida, né, que você ama. Então, você amar tia é um termo grego que significa erro de alvo, ou erro, simplesmente. E a palavra pecado se originou justamente do latim pecado, que vem do verbo grego, amartia. Pecado significa tropeço, né? A palavra pecado tem a origem do grego amartia. Então, a maneira saudável de lidar com pecado e erro seria entender que na didática da vida de Deus, o erro faz parte, né? Ninguém só acerta. Então, a gente faz ensaio de erro e acerto. Uma vez errando, não adianta lamentar. Como diz Emmanuel lá no Encontro Marcado, é a hora de revisar o carro, né? É a hora de consertar o erro. A consciência é um árbitro interno que nos aponta assim, quando algo não foi bem. Ela grita, né? Se a gente insiste no erro, ela grita mais. O remorso ou a culpa é o grito da consciência. A palavra pecado, já falei isso. No judaísmo, Satanás é uma figura que representa o impulso pecaminoso e as forças que impedem a nossa adequação à vontade de Deus, tá? Então, assim, não é bem submissão, seria a nossa voluntária adesão às leis divinas. Quando nós temos um impulso contrário, né? Satanás é uma palavra hebraica, Satã, que significa o adversário, o opositor. No livro dos Espíritos, logo no início das leis morais, terceira parte, lei divina ou natural. Aqui, lei divina ou natural. A questão 614, que se deve entender por lei natural, ou lei divina ou lei moral, tudo a mesma coisa, ou lei espiritual. São as leis da vida de relação. A lei natural é a mesma lei de Deus. É uma lei verdadeira para a felicidade da pessoa. Nós temos feito um esforço para trocar essa linguagem natural, não vamos mudar o texto de Kardec, né? Mas onde aparece assim o homem, a gente fala a pessoa. Então, o indivíduo, né? É
uma lei, porque quando a gente se afina com essa lei, aí a gente sente a harmonia, a felicidade espontânea. Indica essa lei que está presente na consciência, em outra questão, onde está presente a lei divina, acho que é a 625, tem impressão, ou 21, na consciência. Essa lei divina na consciência indica o que deve ou não deve fazer. E nós somos infelizes quando nos afastamos dessa lei espiritual. Ah, então o pecado que gera sofrimento tem a ver com um erro ou um afastamento das leis divinas que estão escritas na nossa consciência, dentro de nós. Tá? Então, eu estou fazendo aqui um embasamento da fé e da saúde mental, tá? Da religiosidade e da sanidade mental e emocional, da autoestima, do autoconhecimento. Quando nos afastamos das leis espirituais da vida, estamos em erro ou pecado, e a consciência nos avisa. Tá? O Evangelho fala muito assim, de fazer ouvido mouco, né? Que é você não dar ouvido, não prestar atenção aos avisos da consciência. Tá? Quando a gente quer muito errar, né? A gente não a gente finge que não está escutando o grito da consciência. E a gente escolhe pagar o preço e paga, né? Deus nos dá essa liberdade. O mapa do ser, dos mais felizes e simples, é isso aqui, ó. A estrutura nossa é feita com essas três camadas aqui. Vocês estão vendo, pessoal, a imagem? Dá um ok aí, fala aí. Sim, está aparecendo. Ok, obrigado. Ok. Obrigado. Então, a consciência é esse ponto central aqui, ó. Consciência, reino de Deus, eu superior, self, dependendo da tradição. Em torno desse eu central de pureza e de luz, há uma camada de inferioridade, que é o eu inferior, que são os vícios, pecados, capitais. Então, ao longo das existências, nós nos afastamos dessas leis divinas, quando estamos aqui nesse centro, né? E nós nos afastamos aqui, ó, para o eu inferior. E nessa atual encarnação que a gente tem o trabalho de voltar, né, de brilhe a vossa luz, de voltar à consciência, a gente constrói uma máscara. É como se nós temos aqui uma feiura, em vez da gente se livrar da feiura para assumir a nossa belezura interna, nós construímos uma tintura, um verniz, para enganar os outros que estão lá fora. O eu máscara é a nossa hipocrisia. Tá? O que que acontece? Quando aqui no centro nós temos o eu superior, que é o eu em harmonia. Nos afastando, temos o eu inferior, onde aparecem as dores da alma. Quais dores? O egoísmo, o orgulho, o medo. Né? Principalmente esses três, que são os cimentos do ego, que procura mostrar uma máscara, uma personagem para o mundo de equilíbrio, de boazinha, ou de forte, ou de serenidade. Mas aqui dentro
é que estão, aqui é o reino de Deus, né? Quem consegue estar no centro está na harmonia ou na felicidade. Tudo a mesma coisa aqui, né? Quando aqui na máscara nós temos a ilusão do orgulho, a incompreensão, crenças errôneas, né? Que são vozes de fracasso, né? Negativos. Não precisa Satanás para quem acha que não merece ser feliz, para quem se sente feia, para quem se sente incapaz, com baixa autoestima. Não precisa de capeta, já está aqui, ó, né? Carência, imaturidades, imperfeições, o eu inferior. Somos almas magoadas, má vontade, preguiçosa. Tem até uma música que dói, 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 né? Me expor assim. E aqui dentro, abandonando essa capa, aqui dentro nós temos o quê? A humildade, nós temos a brandura, pureza de coração, nós temos, fazemos o bem sem ostentação, honramos pai e mãe, toleramos, perdoamos aqui dentro. O indivíduo está tão bem que ele é capaz disso tudo. Mas se ele estiver aqui, não é capaz. É preciso, né? Lá no Sermão da Montanha tem um versículo que Jesus fala assim: brilhe a vossa luz, né? Para que vejam as vossas boas obras e louve a Deus que está nos céus. O Deus que está no céu aqui do centro. E tem também assim que a candeia, a luz não foi feita para ficar dentro do alqueire, né? Essa luz aqui não foi feita para ficar aqui dentro desse ovo presa, ela precisa sair, né? Como a imagem acima mostrou, aqui essa luz vai, tá? Nós brincamos, isso aqui pode ser um abacate, né? O caroço do abacate é o eu superior, o inferior é a polpa, e a máscara é o verniz, é a casca do abacate. Só que esse abacate caiu da altura do abacateiro e rachou. E por entre as rachaduras, alguma luz de caroço já consegue sair. Então nós somos isso aí, um misto de luzes e sombras, né? Então, diz Emmanuel nesse livro Palavra de Luz que a gente leu, que nós temos a consciência a nos apontar os erros e os acertos, o bem e o mal, né? E daí nasce uma virtude que eu fui compreender depois, né? Fidelidade. O que é a fidelidade? Fidelidade é a obediência ou harmonia com as leis espirituais, né? Então, o livre-arbítrio ele é usado para dizer eu quero, meu Deus, eu quero, né, aderir às leis espirituais. Com isso, seremos fiéis. Apesar dos nossos erros, né? As figuras bíblicas, os pais, né, da raça judaica, eles erraram também. Mesmo assim, foram usados por Deus para cumprir as suas missões, né? O rei Davi é um dos mais clássicos, né? O que que aconteceu com Davi, né? Vou deixar. Não, vamos seguir. O que que aconteceu com Davi? Ele teve um relacionamento com, não é Batsaba, é Batseba, né? Um relacionamento. Ela era casada com Urias, um soldado, ficou grávida. E para melhorar, ele mandou Urias para a frente da batalha, linha de frente, onde seria morto, né? E ela ficar viúva e livre para ele. Veio um profeta Natan
um médium, e repreendeu Davi. E Davi escutou a repreensão, lamentou e não foi castigado. O Deus do Antigo Testamento é o Deus que castiga aqui. Mas ele casou com Batseba e teve Salomão com ela. E teve Salomão. Então, Salomão é um filho, é uma encrenca familiar, né? Tem que fazer uma constelação familiar com Salomão, viu? Bom, o erro de Elias. Subiu ao Monte Carmelo para desmascarar a idolatria, né? A adoração de deuses ditos falsos, desafiando os profetas do deus Baal, adoradores do Baal. Na Bíblia, aparece no primeiro livro de Reis, capítulos 18 e 19. O que aconteceu? Um campeonato de poder espiritual. Ele convocou o povo para o monte e desafiou qual Deus era mais poderoso. Qual Deus o povo deveria escolher entre o Senhor, Jeová, ou o Deus Baal. Sacerdotes oraram muito, não conseguiram nada. Elias orou, né? E o raio desceu e pôs fogo na vara de madeira. O Deus se manifestou. O fogo do céu, tanto que Elias passou a ser conhecido como o profeta do fogo. E consumiu a lenha, as pedras e o chão. Diante dessa demonstração, o povo, naturalmente, caiu prostrado, gritando: Senhor, Jeová é o Deus verdadeiro. Só que Elias, gente, ordenou que dezenas de sacerdotes, adoradores do deus Baal, fossem presos e mortos, decapitados, na margem de um rio, Gizom. Repare que esse karma de cabeça cortada, Elias volta como João Batista, que teve sua cabeça cortada também, lá no episódio de Herodíades e Salomé, da dança. Vocês conhecem bem. Elias orou para que chovesse e a chuva começou a cair também. Por último, o erro de Jonas. Qual foi o pecado de Jonas? Tá? A síndrome de Jonas, ou o complexo de Jonas, é ir contra a missão individual que nós temos na vida, né? Missão de mãe, missão de profissional, missão familiar, porque ele foi convocado por Deus para pregar na cidade de Nínive, que estava em pecado, né? Jonas, no entanto, desobedeceu e fugiu para outro lado do mar, para outra cidade de Tarsis. Mas na fuga ele é engolido por um grande peixe, dizem que foi uma baleia, mas Deus o liberta e o peixe vomita ele em praia de Nínive, né? Onde Jonas fez a profecia, ele resolveu enfrentar o seu mandato, né? O povo de Nínive a escutou, assim como o rei Davi, o povo se arrependeu e a cidade foi poupada, tá? Então, o pecado de Jonas o levou a se afastar de Deus, ameaçando sua própria vida e virou ração de peixe. Há um livro que comenta esse arquétipo de Jonas,
né, do filósofo e psicólogo Jean-Yves Leloup, Síndrome de Jonas, resistir ao cumprir o planejamento reencarnatório. Nós todos, antes de nascer, fazemos um planejamento e pedimos luz, crescimento. Nós não pedimos vida fácil, vaidade, nem riquezas, a gente pede crescimento, né? E Jonas tem muito a nos ensinar sobre os medos, sobre nossas resistências a entregar ao Espírito, né? A entregar o que para nós pode ser um obstáculo a descobrir nossa essência, né? Nossa consciência verdadeira e a missão que dela decorre. Então, o livro se chama Caminhos da Realização dos Medos, do Eu, da capa, né? Ao mergulho no ser, a essência. Tá? Então, o autor e o livro é recomendável. Ok, então, vamos ler aqui a mensagem terceira, tá? No livro chamado Hoje, é uma leitura de Emmanuel do livro Hoje, que se chama Desespero. Provocações, problemas, habitualmente são testes à nossa resistência, testes necessários para o nosso crescimento, nossa evolução, nosso aprimoramento na vida. A paciência, Semana sempre fala da paciência, né? É uma escora íntima que auxilia a criatura a atravessar os problemas com proveito. Então, é para a gente passar no teste, tá? Então, tem o familiar difícil, né? O familiar que não compreende, que fala coisas grosseiras. Aí a gente perde a paciência e entra em discussão. Ou, pior, entra em desespero. O desespero é uma sobretaxa de sofrimento que impomos a nós mesmos. Então, assim, além da decepção do problema, a gente cria mais outro, que é o desespero. E às vezes o sintoma, né? A angústia no peito, os ombros tensos, coração que dispara, o tremor, né? O quadro de quase pânico, complicando todos os processos de apoio que conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Tá? Então, a paciência é buscar se recompor, né? E buscar serenidade. O desespero é comparável a uma loucura. Né? Emmanuel, na medicina ou psiquiatria espiritual, ele chama o desespero como alucinação. Estabelece mais dificuldades para aqueles que hospedam. Tá? Então, desespero. O que que acontece? Conflitos domésticos. Eu não sei aí na cidade sua, mas aqui em Salvador acontece, viu? Conflitos domésticos, né? Inspira o indivíduo a pronunciar frases inoportunas. A pessoa não quer dizer aquilo, mas na raiva diz. E aí agride, né? E aí o que acontece? Separação de irmãs, separação de mãe e filha, pai, né? Pessoas que se amam em vez de unir. Nos eventos sociais, né? Que precisam de vigilância, prudência e serenidade, medidas que prejudicam a vida comunitária, né? Por falta de paciência.
Nas reivindicações justas também provoca, precipita acontecimentos. E aqui, na nossa doença, né, nos nossos sintomas, por vezes, encoraja o desrespeito à dosagem. Então, a pessoa deixa eu tomar logo aqui minhas 5 ou 10 gotas de Rivotril. Bom, isso não é recomendação, viu, gente? É brincadeira. E aí, daqui a pouco, toma mais. No doente que precisa disciplina em favor da cura. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos. Tá? Esse livro está comentando essa bem-aventurança aí. Bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Mas urge reconhecer, nem todos os aflitos são consolados, porque os inconformados ou aqueles desesperados, acima de tudo, estão adoecidos e que candidatos a um socorro e à medicação. A capa mais nova do livro hoje. Então, nós falamos tudo de um fôlego só. Vamos para a apresentação para ver vocês aqui, Alberto, Iva, pessoal que está com a câmera ligada, Ivana, Régia. Caminhando para a nossa segunda parte aqui, vamos ler o livro Doutrina Viva, Chico Xavier. O texto diz assim: espírita incoerente. Né? Podia dizer assim, crente incoerente, né? Ou cristão incoerente, mesma coisa. O espírita incoerente é aquele que, de caso pensado, não luta para se adequar aos princípios da doutrina, né? Os princípios denota falta de fé. Quem professa com sinceridade espiritismo demonstra grande interesse na sua própria renovação. Então, não dá para ter espiritismo sem Jesus e sem reforma interior, né? Sem o trabalho da autotransformação. E esse espírita sincero, que busca com grande interesse a própria renovação espiritual, ele fica triste quando erra, né? Quando o erro acontece, quando ele não corresponde às expectativas da consciência, e está sempre mais alerta e se sente mais responsável. Os companheiros que não vivem conforme as pregações, não é? E pregar é tão fácil. Viver é mais difícil, viu? Viver a mensagem. Procurando conciliar palavra e exemplo. Muitos ainda não alcançaram a lucidez em favor de si mesmo e até do ideal. Conduta íntegra, absoluta, não é ainda a nossa condição, mas podemos medir a sinceridade do indivíduo pela preocupação que revela nas menores atitudes, no sentido de não ferir uma pessoa com a fala, não magoar, não frustrar, né? Às vezes o outro cria uma enorme expectativa e aí não tem jeito, a frustração, mas não frustrar, não iludir a boa-fé de ninguém, transformando em pedra de tropeço, né? Pedra de pecado, né? O erro é o tropeço no caminho dos outros e entrave às suas conquistas. Muito interessante é o alinhamento das coincidências, né, dos textinhos que a gente abre, realmente o tema dos nossos erros hoje. Bom, para finalizar, nós vamos
Nós vamos ler aqui dois textos cristãos, né? Primeiro, a lição das formigas. A lição das formigas. Tem um trecho em Provérbios 6, lá no VT, no Velho Testamento, Messi. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos, ser sábio. Os seus caminhos e ser sábio, né? A lição das formigas. Qual é a lição? Diligência, trabalho contínuo, planejamento, são claras instruções do Deus ao nosso coração. Então, aqui nesse plano tem um pouco disso, viu? Você vai comer o pão com o suor do teu rosto, né? Vaca magra, vaca gorda, aquela lição dos antigos, né? E realmente a formiga junta a folhinha dela o tempo todo, né? Enquanto a cigarra está curtindo o verão, cantando, a formiguinha está trabalhando e a cigarra está de lá ainda tirando onda com a cara da formiga, não é, Beto? E ela deixa estar. Vai juntando. Quando vem o frio, então, que falta o alimento, então a cigarra bate na porta. Ô, dona formiga, dá aí um pouquinho de folha, né? Na verdade, não é a folha, não. A folha é para o fungo nascer nela. Depois eu fiquei aprender isso aí. Depois eu vou ver aqui nosso chat, as participações, né? Vocês querem escrever. Então, a- Deus nos direciona para o esforço, uma jornada de esforço, de sabedoria, enfrentando as adversidades, os problemas com fé e coragem. Em Provérbios 6, somos chamados a observar as formigas e aprender com elas. Pequenas criaturas, trabalham diligentemente, preparam e armazenam mantimentos para o futuro. Lição de sabedoria, diligência, fundamental para viver uma vida plena e preparada. Devemos aprender a ser proativos e a planejar e agir com responsabilidade, sem depender de pressões ou de alguém para nos motivar, né? Então, o indivíduo vai sair, planeja fazer logo as coisas que tem que fazer, logo naquela direção e o trabalho da formiga é feito com previsibilidade, dedicação. Ela não espera a cobrança. Ao contrário, antecipa suas necessidades futuras, trabalha com zelo para garantir que estará pronta quando chegar o inverno, né? Essa atitude é um exemplo poderoso. Somos chamados a ser diligentes em todas as áreas da vida. Não devemos esperar que as circunstâncias nos forcem a agir, mas antecipar o que é necessário e nos preparar para o futuro. Gostei dessa Amanda Veras, conversa com o Deus Pai. E para encerrar, vamos aqui às vozes do fracasso, né? Salmos 40, trechinho do Salmos 40 diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Comentário em 3 parágrafos pequenos, né? Você já ouviu as vozes do fracasso, né? Quando você perdeu um emprego, quando falhou num concurso, num exame, foi expulso da escola, numa pandemia, né? Quando o seu casamento acabou,
quando a empresa faliu, quando você próprio fracassou, essas vozes começaram a uivar, como macacos numa jaula riram de você, e você as ouviu. O problema não é a voz, é você acreditar nelas, aceitar, e aquilo passar a ser uma lei com poder na sua vida, né? Essa é a notícia ruim. A boa é que dá para você descobrir as vozes e agradecer e dar um tchauzinho para elas e colocar coisas boas no lugar, né? Colocar o positivo no lugar e fazer a purificação da mente, né? E você se juntou às vozes do fracasso. Todos nós experimentamos fracasso. O erro, né? Olha que alinhamento, né? Ele é tão universal que ficamos surpresos diante do fato de não existirem mais livros de autoajuda sobre fracasso, só tem sobre sucesso. Só tem como enriquecer fácil, como persuadir pessoas, como vencer, né? Mas sobre como lidar com o fracasso, não tem, né? Talvez ninguém saiba dizer direito. Talvez só Deus sabe como dizer direito, né? E esse livro sagrado foi escrito para fracassados, né? Vinde a mim, vocês que estão oprimidos, cansados, né? E eu vos aliviarei. O eu é aquele centro, né? Que a gente falou há pouco. Talvez o livro está repleto de pessoas que fracassaram o evangelho, né? Davi foi um fracasso moral. Mesmo assim, Deus o usou. Elias era um náufrago emocional. Depois do Monte Carmelo, mesmo assim, Deus o abençoou. Jonas se encontrava na barriga de um peixe, quando fez sua oração sincera e Deus o ouviu. Pessoas perfeitas somos nós? Não, de jeito nenhum. Um caos perfeito não está mais para isso, né? O caos perfeito. Mesmo assim, Deus pode nos usar, né? Então, Deus usa fracassos e fracassados, né? Depende dele, né? Muito bem, aqui, 40 minutos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ok, boa noite. Hoje é o dia dos esteticistas, do pedicure, manicure, do cabeleireiro, né? É o dia, quem trabalha com a beleza, né? Eu acho que Viu? Messi, Boa noite a todos. Estou boa noite. voltando, viu? Viu, Fabinho? Estou voltando. Bem-vindo Gostei. de volta. É isso aí. Gostei do pedaço que foi lido. Achei muito interessante. Às vezes a gente lê longos textos e no final a gente se atrapalha. E às vezes são textos pequenos, provérbios pequenos, que sempre existiram, os pensadores sempre existiram, não é, Fabinho? E aí a gente aprende, porque na teoria é uma maravilha, mas na prática, você colocar no dia a dia a paciência é outra história, não é? Então, uma boa noite para vocês e muito obrigada pelo Eu, acolhimento mais uma vez. pessoal, até o próximo domingo e vamos para frente, viu? Agradeço. Boa noite Obrigada, a doutor todos. Fábio. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, uma excelente